Hoje é dia 18, ou pelo menos era. E depois de um mês parado em Curitiba, vou voltar pra estrada. Eu tava muito ansioso, tão ansioso que eu passei a madrugada inteira pensando cada passo que eu faria pela manhã pra poder seguir a viagem. E nessa de ficar pensando, eu acabei nem dormindo. E algo que eu reparei em mim mesmo, me ajeitando pra ir pro meu quinto destino, é que dessa vez nada saiu do controle em questão de saúde, talvez. Porque na primeira vez que eu saí de casa, no dia que eu tava indo de viagem, pela manhã eu acordei com a coluna travada. E isso nunca me aconteceu. Eu literalmente acordei com a coluna travada no mesmo lugar. Eu não conseguia levantar da cama. E às 7 horas da noite eu tinha que sair com uma mochila de mais de 10 quilos nas costas para um destino que eu nunca fui antes. E da segunda vez, o que me ocorreu foi uma dor de barriga extrema, muito extrema. Eu não conseguia sair 2 metros do banheiro e já tinha que voltar de novo. E em todas essas vezes eu sempre imaginava se não era meu corpo pedindo pra mim parar, pra mim dar um passo pra trás, porque isso seria perigoso demais pra mim. Mas ainda bem que eu não escutei o meu corpo, né? E foi mesmo assim. Senão eu não estaria em lugares tão incríveis por onde eu passei já. Mas, enfim, sou mais resiliente quanto a isso. E desta vez não me ocorreu isso. Agora pausa aí o vídeo pra você dar uma olhada nessa vista linda. Cê é louco, tava top. E falando de Curitiba, a minha experiência em 47 dias foi muito boa, porque primeiro, me frustrei bem mais do que eu imaginei. Segundo, aprendi muitas coisas. Terceiro, desenvolvi habilidades que eu nunca desenvolveria se eu tivesse ficado na minha zona de conforto. Bom, me ocorreu muitas situações em ocasiões diferentes em Curitiba. E isso vai me render pelo menos uns 5 vídeos. Então fica de olho aí que daqui uns tempos eu vou postando. E cara, eu preciso de um creme dental desse. Só que eu não encontro em canto nenhum. Aqui em Curitiba, no Paraná. Nem em Santa Catarina provavelmente vai ter. Só tem em São Paulo, parece, cara. Que coisa ruim. E eu não quero trocar de marca de pasta. Em questão de alimentação, assim como toda a minha família, essa tia não podia ficar de fora. Meu Deus, ele se alimenta muito mal. É só industrializado, é muito açúcar, é muito sal. Eles consomem Ajinomoto, é um tipo de sal um pouco mais processado, eu não sei direito como que é esse sal. Porém, há rumores que não faz muito bem à saúde. Eu já tava entrando com os mesmos hábitos deles e no armário tinha um monte de ketchup, maionese, mostarda, aqueles potão assim de monte, cara. E muita comida congelada e ultraprocessados. Era poucas vezes que tinha uma comida feita na hora e frutas e legumes, poucas vezes mesmo. Acabei de despedir da tia e a gente se encontrou ali no meio da rua, porque não deu tempo de ficar em casa pra despedir. E agora eu sinto que eu não pertenço mais a Curitiba. Agora vamos pro outro destino, descobrir o que nos aguarda, né? Cara, eu tô passando mal. Tá doendo o tórax aqui. Tá muito pesada a mochila, só que tem as mesmas coisas. Só tem uma calça a mais, nada mais. E tá mais pesado do que quando eu cheguei. Puta que pariu. É isso. Eu ativei meu alter ego aqui agora pra gravar na rua. Nunca fiz isso. Mas é isso. Vamos que vamos. Agora eu vou chegar no terminal, que era bem pertinho da casa da minha tia. E aí é a correria de saber qual ônibus pegar. Parar de falar um pouco aqui. Tá ofegante já.
Até chegar na rodoferroviária foi 4 ônibus. Do SIC a Capão Raso. Do Capão Raso até o Tubo Centro. E do Tubo Centro até o tubo da rodoviária em si. Depois tive que dar uma andadinha até chegar lá. Cheguei, era 8h50 e o ônibus estava saindo quase às 9 horas. Eu nem consegui gravar muito, mas a rodoviária lá é bem chique. A gente entra com o próprio QR Code do celular na tela e aí você acessa o portão do teu ônibus e entra no ônibus. Acabei de chegar, Florianópolis. E a real é que já acabou, já começou dando divergência. O anfitrião disse que ia me buscar em Florianópolis, só que ele já foi embora. Ele saiu daqui 12h30 e eu cheguei era 2h30 mais ou menos. Daí eu vou ter que achar algum Airbnb por aqui pra poder passar a noite. E amanhã tô indo pro voluntariado. Olha, aqui não é mentira, tá aqui. Agorinha, é lá um hotel aqui no perto no centro. Aham. Olha o carrão. Ferrari. Chique, hein? É, aí no estacionamento do negócio. Tem outro hotel do lado desse. Tem 2 desse aí parados. Aham. Olha. Te falando. IBM, essas coisas, vai ver. Sempre tá passando um por aí. Depois disso, cheguei no Airbnb de Florianópolis. Já mandei aquele banhão. Já dei uma conhecida no quarto. E tentei dar uma volta pela cidade na praia. Só que daí choveu. Eu tive aquele mesmo azar que eu tive em Ubatuba. O mesmo azar de cidade litorânea que eu sempre tenho. E daí eu voltei. E fiquei repensando muita coisa. Não é por nada não, mas eu tô com vontade de gritar. Vai desistir. Esse pensamento tá milhão. Mas daí eu pensei, bora dormir que passa. E foi dito e feito, dormi. No outro dia eu ainda meio que acordei com aquele medo. Só que depois de um tempo eu consegui um BlaBlaCar. E de última hora também. E deu no que deu, eu cheguei aqui em Urubici e deu tudo certo. Eu acho que é menor que Suzanápolis. No fim, faz quase 2 semanas que eu cheguei e eu não tive uma coragem pra continuar e terminar esse vídeo que eu comecei. Mas enfim, em resumo, o que aconteceu? Eu saí de Curitiba de manhã, às 9 o ônibus saiu de lá e o previsto era chegar aos meio-dia. Por quê? Porque ao 12h40 já tinha que pegar outro ônibus de Florianópolis para Urubici. E nessa de chegar a meio-dia, a gente atrasou e chegou lá para as 2 horas da tarde. Por conta do trânsito entre ali Balneário Camboriú até Florianópolis. Foi um trânsito intenso pra caramba. Então acabou atrasando essas 2 horas praticamente. Daí eu cheguei lá e eu não tava em mente que o ônibus saía às 12h40 e só tinha um ônibus. Claro, o Alfredo tinha me avisado uma vez. Só que nessa vez eu esqueci. Daí eu cheguei, mandei mensagem e ele me sugeriu uma pessoa que faz transporte de lá pra cá e me mandou o contato dessa pessoa. Aí eu fui, entrei em contato e essa pessoa falou que só trabalhava de segunda a sexta. E era domingo, então eu tive que
achar outra maneira ali de vir. Então a maneira mais fácil que eu achei foi passar a noite lá e vir no outro dia com essa mulher que ele me passou contato, ou com o BlaBlaCar se tivesse alguma carona. O foda disso tudo é que no meio disso eu comecei a entrar em pânico ali no meio, porque me ocorreu quase a mesma coisa que me ocorreu lá em Ubatuba, que foi um combinado que eu fiz, que já estava tudo alinhado, e quando eu chego no lugar ocorre um imprevisto e sai completamente diferente do combinado. E isso já eu já estava me abalando por conta disso. Mas eu consegui ser rápido, pensei rápido ali, em vez de alugar um hotel que sairia bem mais caro, eu fui em um Airbnb que saiu R$ 83 a noite. Foi super tranquilo. Eu mandei mensagem lá pro Arthur, ele mandou a localização, eu tinha que fazer check-in às 4, era umas 3 horas já. Aí eu consegui ir andando até lá, metade do caminho, e depois eu pedi um Uber porque estava muito pesada a mochila nas costas. E aí eu cheguei lá, fui recebido muito bem pela mãe dele que estava lá no momento que eu cheguei. Fui tomar um banho, deitei, já com a cabeça cheia, né, por conta do ocorrido. E não era só porque saiu do controle ali o combinado, é porque eu tava com a quantia de dinheiro exata para chegar aqui e depois daqui ir pro próximo voluntariado e talvez depois voltar para casa. E aí com esse imprevisto eu tive que gastar um dinheiro que não estava previsto. Então eu já fiquei meio preocupado por conta do dinheiro, que eu saí e eu não tenho uma renda passiva, né? Que tá todo mês ali pingando na minha conta. No outro dia eu acordei, era por volta de 7 horas da manhã, e eu acordei já meio agitado, e eu mandei mensagem pra mulher, e ela mandou que não tinha vaga, já tinha esgotado. E aí eu fiquei com mais desespero ainda, porque se eu tivesse que esperar eu ia ter que ir só dia 25, que seria na próxima semana, que era na segunda-feira, né? Isso, o ônibus que tem pra cá é só no domingo ao 12h40. Daí eu fui pesquisar no BlaBlaCar. E por sorte não, né? Nunca é sorte, é Deus. Tem uma frase aqui no camping que fala assim. Enfim, e por Deus, tinha uma mulher que viria de lá pra cá. E eu mandei mensagem pra ela, ela me respondeu, era 7 horas em ponto. Não, ela me respondeu, era 7h30 para 8 horas quase. E ela ia sair às 8. E deu certo de eu pegar um Uber até o ponto de partida. E aí eu vim com ela. E no meio da viagem ela disse que não ia olhar o celular, porque ela acordou atrasada. E só ia sair com uma passageira mesmo, que era a que estava junto no BlaBlaCar. E por sorte, ela viu a minha mensagem antes de sair e mandou ali. E deu certo de eu vir. Então eu já fiquei mais tranquilo. Aí eu cheguei aqui, ele me buscou lá. E faz 2 semanas que eu estou aqui. Pra finalizar também, eu tive uma oportunidade que ele me deu de eu fazer uma renda num possível segundo turno. Então é 5 horas de voluntariado, eu faço o voluntariado na parte da manhã. E na parte da tarde, se eu quiser uma renda, ele me paga R$ 12 a hora pra ajudar ele nas tarefas daqui, que tem bastante coisa a fazer. Eles estão construindo algumas cabanas para baixo ali. Tem um monte de madeira ali para construir um deck também. Enfim, tem várias micro tarefas ali que estão acumuladas. E é só ele e a mulher, pelo que eu tive o contato ali com eles. E eles estão com um tempo bem escasso. E eles realmente precisam de alguém para ajudar eles na parte de manutenção aqui do espaço. Então, já é uma oportunidade para mim fazer uma renda e continuar as viagens. Bom, esse foi o resumão aí. Só para finalizar o vídeo e postar logo. E é isso. Você já sabe o que fazer para fortalecer todos nós que estamos aqui no YouTube. Então faça aí por amor a gente. E fique na paz e até mais. Tchau.